Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço mais uma vez a companhia. No programa de hoje, vamos falar sobre uma preocupação que vem aumentando à medida em que o mercado de bets avança aqui no Brasil, que é o vício em apostas online. Como identificar que o entretenimento ou a esperança de ganhos financeiros caminham para um transtorno de saúde mental? Quais as consequências desse vício para adultos, para crianças e para adolescentes? E o tratamento pode reverter casos severos de dependência? Para a gente falar mais sobre isso, sobre esse vício em jogos e também outras dependências psicológicas, comportamentais, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan a psicóloga Tatiane Moço, que é especialista em psicologia clínica, a quem agradeço a participação. Tatiane, bem-vinda. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço. E também o psiquiatra Henrique Botura, que é presidente do Instituto de Psiquiatria Paulista, com experiência de tratamento em dependências comportamentais. Obrigada também, Henrique, bem-vindo. Satisfação estar aqui. Prazer é nosso. Quero começar com uma perguntinha para vocês, para além dos dados, que a gente vai trazer números sobre essa preocupação com o aumento da demanda por esses jogos e dos vícios, consequentemente, vocês que atuam junto com pacientes, têm sentido que esse vício em apostas tem aumentado? Muita gente tem procurado vocês, procurando ajuda? Começando com você, Henrique. A resposta é sim. A gente sabe que o problema das dependências está sempre relacionado à disponibilidade. Então, sempre que você tem uma substância ou um comportamento que é mais fácil de se ter, você tem mais pessoas que são predisponíveis desenvolvendo os comportamentos de dependência. Então, com esse boom, com as propagandas, com a tecnologia, com a facilidade de acesso, é muito natural e esperado que aumente essa prevalência pelos dados de pesquisa. A gente não tem esses dados ainda, mas a gente percebe isso na clínica, a gente percebe no consultório, a gente percebe nos serviços de saúde, nos serviços de saúde pública também. Então, sim, está aumentando. E o doutor falou uma palavrinha-chave, tão fácil, uma expressão-chave tão fácil, porque hoje está tudo ao alcance de um celular, nas mãos de crianças, adolescentes, adultos. Tem sentido também essa preocupação aumentar, mais pessoas te procurarem com necessidade de um tratamento por causa de vício? Sim, Lívia, isso tem acontecido e é importante realmente a gente falar sobre esse aumento e conscientizar as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, a terem atenção ao que são também esses sintomas que vão diferenciar um quadro de entretenimento, de um quadro patológico. Inclusive, o doutor sabe também, na última revisão do DSM, que é o Manual de Transtornos e Estatística de Diagnóstico de Transtornos Mentais, foi incluído o transtorno de jogos. Então, com alguns critérios para a gente entender ali o que diferencia, então, um comportamento daquele usuário como normal ou um comportamento patológico. Claro que são diversos esses critérios, Lívia, mas eu acho que é importante a gente trazer esses pontos. Um deles, por exemplo, são as pessoas que vão sempre apostando mais. Então, crescendo o volume dessas apostas nesses jogos onde envolve, de fato, dinheiro. Um outro critério são as pessoas que já tiveram tentativas de deixar de jogar e não conseguem. Um outro critério é quando a pessoa acaba dependendo de dinheiro de outras pessoas, aceitando essas ajudas para que ela possa sustentar ali aquele comportamento que já está caracterizado ali como um vício, como uma dependência. Então, tem outros critérios e, claro, que esses critérios aqui, eles não vão identificar um transtorno. É importante fazer uma avaliação completa, obviamente. Mas chamam atenção, então fica como alerta. Sim. A gente vai falar mais sobre esses sintomas, tratamentos, até se é possível prevenir esse tipo de comportamento. Mas eu queria começar entendendo
Henrique, como que uma dependência comportamental ela se instala no organismo? Como a gente desenvolve esse transtorno de saúde mental? Porque quando a gente fala de vício em bebida, tem uma substância química ou várias substâncias químicas que contribuem para esse diagnóstico. Cigarro, a mesma coisa, drogas ilícitas também, outra coisa. Mas e a dependência comportamental? O que explica? É curioso, né? Porque assim, é sempre que a gente não tem um objeto físico ou uma clareza física, é mais difícil a gente compreender o fenômeno. O fato é que assim, toda dependência, ela atua numa área específica do cérebro chamada área de gratificação cerebral. Então a gente tem uma área que é fundamental para a nossa sobrevivência como indivíduo e como espécie, que é uma área de gratificação, que quando a gente obtém êxito em alguma coisa, quando a gente se alimenta, quando a gente procria, quando a gente aprende algo novo, tem uma sensação de gratificação. E aquilo é primordial pensando na evolução da vida como um todo, antes da vida humana. E essa área é exatamente a área que as substâncias de dependência, que quando se usa cocaína, quando se usa cigarro, tem uma liberação muito grande de substâncias nessa região. Quando se aposta, para algumas pessoas também tem uma liberação de substância nessa região. Então, na verdade, tanto a substância quanto o comportamento, eles vão fazer com que se liberem substâncias, neurotransmissores específicos, dopamina, endorfinas e outros neurotransmissores nessa área, e aquilo é entendido para o organismo como algo um pouquinho ativo demais. Então, algumas pessoas têm uma certa vulnerabilidade a isso, em que aquilo é muito intenso. Então, para algumas pessoas, apostar é extremamente excitante. Né? E com essa percepção do organismo que aquilo é um pouco demais, ele se dessensibiliza um pouco daquilo. E ao se dessensibilizar, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa de ir mais, ir além. Né, e para comportamentos um pouco mais intensos. Né? A gente vê isso na droga, é muito claro. As pessoas começam usando uma droga com um tempo de meia-vida mais longo e depois elas começam a ir para drogas que são mais intensas. Né? Você pega o exemplo da cocaína. Primeiro a pessoa cheira a cocaína. Né? Cheira a cocaína passa da mucosa nasal para o sangue, passa pelo fígado e depois vai chegar no cérebro. Depois a pessoa injeta a cocaína. Ao injetar, ela passa pelo fígado e depois vai para o cérebro. E daí ela fuma o crack que vai para o pulmão e do pulmão vai direto para o cérebro. Então, assim, esse intervalo curto entre a sensação, entre a administração e a sensação, ele é muito importante para definir o potencial de dependência que a substância tem. E no comportamento de aposta, de jogo, a mesma coisa. Lá atrás as pessoas iam jogar na loteria, no sábado e esperavam o resultado, na quarta-feira esperavam o resultado no sábado, depois tinha alguns que jogavam no bicho de manhã e pegavam o resultado à tarde. Agora as pessoas têm no bolso dela o cassino online, o jogo de futebol, e ela começa a apostar enquanto o jogo está rodando, então tem muita excitação. Essa excitação o organismo entende como demais e se sensibiliza, a ponto de, em algum momento, o organismo, quando não está exposto àquilo, ou quando a pessoa está privada daquilo, ele sente falta, abstinência. Então você tem um tipo de comportamento que vai gerando uma modificação funcional e até estrutural em algum nível no organismo. Então, esse processo de modificação dessa área, do ponto de vista neurobiológico, é o que define a dependência. Né? E o problema é exatamente esse, que uma vez isso instalado, é muito complicado de você voltar atrás para como era antes. Por isso que muitas vezes a gente, quando vai tratar, a gente quer abstinência, porque a pessoa não tem a capacidade de jogar moderadamente ou se expor moderadamente ao comportamento. Acho que a gente tem que falar a gente falou do indivíduo, mas assim, é um quadro... Um problema social, né? Um problema social, né? A gente não pode se limitar a olhar o indivíduo, né? Atendo jovens, né? E você, quando vê o jovem jogando, você vê o entorno, a angústia do entorno. Então o impacto ele é muito maior do que a gente consegue até medir, porque tem partes que são imponderáveis, não são mensuráveis diretamente. Sim. Então isso reforça a importância da gente olhar com crítica para isso tudo. Tatiane, o doutor falou agora sobre a questão dos jovens, né? O quanto isso fragiliza não só o indivíduo, mas a família toda, né? É um problema social, como nós destacamos agora. E é mais preocupante quando esse vício acontece em crianças e adolescentes, ele se instala com mais facilidade em crianças e adolescentes em relação a adultos ou não? Isso não faz diferença?
É muito interessante até esse ponto, né, com relação aos aspectos fisiológicos que desencadeiam também, né, um comportamento ali nas pessoas, seja nas crianças, nos adolescentes e nos adultos. Acho que a gente pode esmiuçar um pouquinho isso, mas é importante a gente trazer esses aspectos comportamentais também, que são consequência de toda essa questão fisiológica que acontece de fato no nosso corpo. E do ponto de vista do comportamento, né, Lívia, acho que é legal a gente olhar e entender que as coisas, né, as escolhas que as pessoas fazem, elas têm um motivo. Então começa com a escolha de jogar. Por que a pessoa escolhe aquele jogo e não uma outra coisa? Por que ela escolhe aquela aposta e não uma outra forma de lazer? De alguma forma tem uma recompensa, né? Claro que tem uma recompensa, e por que não outras recompensas, né? Então, muitas recompensas às vezes estão implicadas ali por ausência de outros reforçadores externos. Então, por exemplo, pessoas às vezes que estão muito sozinhas. É fácil ela pegar o celular, ela fazer uma aposta, mas não só isso, tá? Muitos desses jogos, eles colocam a pessoa num grupo das pessoas que jogam, que trocam sobre aquilo. Mesmo nos jogos, às vezes, que não são de apostas, tem aqueles chats, né, onde as pessoas fazem amizade. Então, tem um reforçador ali para além do ganho do dinheiro, né? Então, tem outros estímulos que acabam também reforçando aquele comportamento. Um comportamento, quando ele tem uma recompensa, ele vai sendo reforçado. À medida que eu tenho um ganho ali, o ponto temos perdas também, mas à medida que eu tenho um ganho imediato ali, aquilo reforça o meu comportamento e faz com que eu escolha aquilo de novo e de novo e de novo. Os jovens, as crianças e os adolescentes têm uma implicação maior ali, porque às vezes eles não têm discernimento para entender qual é o limite, né? Claro, tem toda uma característica cerebral também, eu acho que do próprio aspecto da neuroplasticidade, né? Como é que vai funcionar isso numa criança e num adolescente, mas de fato é um reforçador. Tem às vezes uma intenção de participação num grupo, de não ficar de fora, de como isso é vendido, e às vezes um jovem, ele não consegue, ele não tem malícia necessária para dizer isso é bom, mas não é só bom, tem muitas consequências ruins que merecem o meu não. Porque, como tudo na vida da gente, né? Existem coisas boas e ruins ali em uma escolha. E às vezes só essa escolha, como é vendido, e hoje, infelizmente, né, muitos influenciadores, inclusive, acabam divulgando esses jogos, e um adolescente, uma criança que tem uma admiração por aquela figura pública, imediatamente ela vai querer passar a consumir aquilo. Faz sentido de alguma forma para ela. Assim, então, é que a Justiça brasileira determinou, o STF, Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo crie mecanismos de proibir essa publicidade de bets para crianças e adolescentes, por causa disso, imagino que você está contando para a gente. Exatamente. E tem uma característica, eu acho que do ponto de vista da nossa sociedade atualmente, quando a gente olha na sociedade contemporânea, infelizmente o Brasil tem o inglório título de ser o país mais ansioso do mundo, né? Então as pessoas são pessoas muito preocupadas com o futuro e o tempo todo apreensivas, e essa tensão também vai desencadeando alguns comportamentos, quando a gente fala dos comportamentos compulsivos de modo geral, muitas vezes vindo desse braço do transtorno de ansiedade generalizada, né? Traz muitas vezes para a pessoa a necessidade de uma satisfação. Então, à medida que eu tenho um sofrimento, eu busco felicidade. É quando a gente escolhe furar a dieta, por exemplo, por uma satisfação ali imediata. Só que, como o doutor falou, né, a gente vai levando isso adiante a cada vez. Então, isso me traz uma satisfação e aí eu escolho aquilo de novo. E aí vai virando um vício do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista comportamental. Vai virando um hábito, né? A pessoa não consegue, de repente, acordar e não pegar aquele celular até como hábito. Então, a gente precisa olhar e estranhar esse comportamento também habitual. Ele é super importante. Não, muito importante o que você falou, Tatiane. Eu vou voltar aqui com o Henrique, porque abre-se uma preocupação muito grande em relação a crianças e adolescentes, porque eles não têm esse discernimento, como a gente está conversando, e que eles podem se isolar no quarto, por exemplo, e estar apostando, enquanto os pais estão achando que eles só estão, por exemplo, nas redes sociais, estão fazendo pesquisas.
para trabalhos escolares. Tem outras questões também no entorno desse jovem que podem chamar a atenção dos pais, por exemplo? Os pais não têm consciência do que está acontecendo com o celular, mas uma mudança de comportamento, talvez o jovem fica mais retraído, enfim, tem alguns sinais que sejam de alerta, não necessariamente apontam para essa direção, mas são um sinal de alerta de que pode estar acontecendo um vício? Vamos lá, para responder isso, né, acho que aqui a gente mexe com duas questões de dependência comportamental integradas, né? Você tem o uso da tecnologia, que é uma interrogação, é um desafio para a gente entender o que está se passando, porque é um fenômeno de fato novo. A gente não tem duas gerações de adolescentes ainda para poder falar que como que devemos nos portar frente a isso, né? E de fato o comportamento de jogo em adolescentes, que a gente já tem assim ao longo dos anos, né? Os estudos mostram que o adolescente ele é vulnerável. Tinha, há alguns anos atrás, pesquisas que levantavam esse questionamento, porque a prevalência em adolescentes era maior que em adultos, então a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Será que todo mundo ia virar jogador ou será que algum fenômeno acontece que isso modifica-se, né? Então, assim, eu acho que um ponto de atenção, né? A gente está num momento em que a gente não conhece muito para onde as coisas caminham, o que reforça a nossa necessidade de supervisão. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, adolescência, tecnologia infância, hoje com 8, 9 anos as crianças já têm os seus aparelhos celular, etc. Então a gente tem que ter essa supervisão e olhar, nunca ficar muito tranquilo quando está tranquilo demais, né? E evidente, acho que aqui a gente vai dar um passo até adiante, a gente está pensando em saúde mental como um todo da infância e adolescente, né? O isolamento, as alterações de comportamento, irritabilidade, né? Solicitações estranhas, né? Mentiras, são todos histórias mal contadas, né? O que reforça muito a importância dos pais estarem presentes, estarem vinculados aos filhos, se interessar porque eles fazem no celular ou na internet ou na vida como um todo para ter esse canal de comunicação. Então, eu diria que assim, não existe sossego, a gente sabe, né? Sim. A vida não tem sossego. Um segundo sequer. Eu acho assim que assim, a gente não tem como deixar algo se governando livre, ainda mais quando está pensando em crianças num mundo que a gente não conhece, porque se a gente fosse pensar em gerações anteriores, os nossos pais iam falar pra gente, desce no prédio, a hora que escurecer você sobe, né? Agora o teu filho está lá no celular e você não sabe até onde, ele não tem um parâmetro até onde ele pode ir, né? Um vídeo leva para o outro, então assim, exige que os pais tenham algum grau de atenção, algum grau de percepção. Não estou falando que tem que ser tudo proibido, que tem que ser tudo bloqueado, mas a supervisão é uma parte importante da paternidade ou da maternidade, né? Então, acho que é um ponto importante porque nessa fase é a fase que as crianças estão formando os hábitos delas. Então, essa fase formadora de hábito, ela acontece precocemente na vida. Então, é onde muitas vezes uma dependência se pré-instala ou um comportamento, um hábito, né? Fica ali pré-instalado e mais para frente vamos ver os problemas. Sim. E é interessante também, né, Lívia, acho que desse ponto, que convidar a criança ou adolescente a sair um pouco do celular, claro que também é uma alternativa, desde que a gente saiba oferecer um outro estímulo interessante. Sim. Porque também não adianta pedir para que eles saiam do celular, que traz ali todo um mundo de amizades, de socialização, mesmo que virtual, como a gente falou, de prazer, e deixe-os sem fazer absolutamente nada interessante. Eles vão voltar. Exato. Então a gente tem que estimular um pouco o lado de cá, para que isso também possa aos poucos ir se tornando um novo hábito, para que essa criança e esse adolescente conheçam outras possibilidades de prazer que não aquela exclusiva. Então, quando a gente quer mudar um hábito, é importante que a gente vá fazendo essa movimentação aos poucos e tenha uma outra fonte de prazer, de satisfação, para que aquilo deixe de ser necessário, deixe de ser a minha única fonte de prazer. Então, isso é fundamental, principalmente no caso de crianças e adolescentes. Exato. Né? Eu acho que isso é importante, você está pensando no transtorno do jogo como um todo, porque
via de regra, a pessoa que joga, ela tem tanto prazer naquele comportamento que a vida dela se resume àquilo. Exato. O tempo inteiro da vida dela... Ela vive para aquilo, né, doutor? Vive para aquilo. Então, assim, tudo que ela construiu ao longo da vida em termos de relacionamento, de lazer, de hobby, de interesses, vai perdendo ativação, vai perdendo força e vira uma vida voltada para aquilo. E daí, quando a gente está lá no tratamento, você consegue inicialmente estabelecer algum controle, diminuir estímulo, a pessoa começa a iniciar medicamentos, as terapias, a pessoa começa a diminuir, mas e o que ela faz agora com o tempo dela e ela esqueceu de tudo aquilo? Então tem uma parte importante do tratamento que é ajudar a pessoa a ampliar o repertório de coisas, resgatar coisas que ela gostava, pessoas que fizeram sentido na vida dela, etc. Porque esse é o grande problema da dependência, que a pessoa sente um extremo prazer ou uma gratificação extrema por uma coisa. E a vida, ela exige da gente ter um repertório de coisas. A gente precisa gostar de estudar, mas a gente também precisa gostar de socializar. A gente precisa gostar de jogar futebol, mas a gente também precisa gostar de ler, né? Então, essa amplitude de vontades, de apetites, ela é importante para dar sustentação para o funcionamento da vida como um todo. E numa pessoa que desenvolve uma dependência, a vida fica extremamente estreitada. Então, isso é importante também no tratamento do adulto. Boa. A gente vai começar a falar mais de tratamento. Eu ia começar, inclusive, agora. Doutor, deixe-me só trazer uns dados, doutor e doutora, para quem está acompanhando a gente. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, em parceria com o Instituto de Psiquiatria, revela que 15% dos jovens dizem já ter feito apostas online, que são as famosas bets. A média que esta população gasta por mês em apostas seria de aproximadamente R$ 263 por mês. Agora, outro dado para você. Segundo um levantamento da pesquisa do Instituto Locomotiva, 86% dos brasileiros que realizam apostas estão endividados. No total, 52 milhões de brasileiros adultos já fizeram apostas esportivas. É só um reforço, né, do que a gente está falando desde o começo do programa, que esse mercado avança e também a preocupação com uma saúde mental avança nessa população que joga e todas as questões sociais que estão no entorno disso também, né? E avançando nessa questão do tratamento também, quero te ouvir, doutora Tatiane, porque o doutor mencionou terapias, mencionou, claro, o acompanhamento e até medicamentos, se necessário. O que mais sobre tratamento dá para a gente trazer aqui para a discussão? Bom, do ponto de vista comportamental e modificação do comportamento, é importante primeiro que a gente possa fazer uma psicoeducação para esse paciente e para a família, tá? Que a família sirva como apoio de alguma forma, não como intervenção, mas como suporte do lado de casa, como a gente falou, talvez levando outros estímulos, enfim, né? Mas essa psicoeducação, o que ela significa, né? Dizer um pouco sobre quais são as condições desse transtorno. Por exemplo, muitas pessoas, enfim, às vezes acabam não chegando a uma condição básica, que é pensar que, imagina que alguém que tenha essa casa de apostas, enfim, essa pessoa, ela muito provavelmente não está distribuindo dinheiro, ela precisa ganhar dinheiro. Se todos os jogadores ganharem, essa empresa quebra. Então, alguém vai ter que perder. Né? E isso é algo que às vezes não chega para a pessoa de forma consciente. Ela pensa, poxa, mas eu posso ganhar. E pode, mas também pode perder. E hoje o nosso mundo, ele tem essa expectativa sobre todas as coisas de uma forma muito imediatista. Se a gente espera por um transporte, por exemplo, e demora 3 minutos, a gente acha um absurdo. Se a gente, enfim, qualquer coisa, uma fila de mercado, demora um tantinho mais, a gente acha um absurdo. Essa condição de tudo para agora faz com que a pessoa não treine, inclusive, essas habilidades de poder entender que as coisas são uma construção. Então, essa psicoeducação também é super importante para que a pessoa tenha consciência que, de fato, ela tem um transtorno do jogo e que isso é uma compulsão e que, inclusive, Lívia, pode levar a outros quadros, que eu acho que também é importante a gente falar aqui. Por exemplo, né, o que a gente está comentando sobre a questão da socialização, e o doutor falou sobre os adolescentes, por exemplo, ficarem, de repente, mais retidos no quarto, que foi até uma questão sua. Quando a gente pensa nisso, esse adolescente que ele fica muito isolado socialmente, o quanto ele não se abre para novas possibilidades,
possibilidades de amigos, né? Outras possibilidades de mundo, de saber de fato o que as pessoas estão fazendo, né? Onde elas estão se divertindo, quais são os caminhos possíveis. A gente toma muito as outras pessoas como referência. À medida que eu me isolo demais, eu perco um tanto dessas referências. E isso, às vezes, vai acarretando num quadro que pode até levar a um quadro depressivo, né? Então, uma pessoa com isolamento social muito importante, e aí, às vezes, ela vai perder naquele jogo, e aí aquilo vai desencadear uma frustração, consequentemente, de repente, uma tristeza, um sofrimento enorme, e pode levar, então, também a outros quadros. Claro que aqui a gente está falando de hipóteses e tudo precisa ser investigado, né? Cada um tem uma condição a ser investigada aí diferente. Sim, muito importante. Doutor Henrique, tem cura? Alguém se cura de um vício desse? A gente não fala em cura, né, para a maior parte dos transtornos mentais, né? O que a gente sabe é que tem tratamento, né? Uma porcentagem grande, quando eu estava lá no Hospital das Clínicas, né, no ambulatório que trata dependentes de comportamentos dependentes, dependências comportamentais, jogo e outras impulsividades, a gente costumava ver pelas nossas estatísticas que, assim, de cada 10 pacientes que procuravam o serviço, 7 ficavam. Dos 7 que ficavam, 5 melhoravam. Então, assim, tem tratamento, né? No dia a dia, no consultório, a gente vê os pacientes melhorando. Evidentemente, como toda dependência, existem recaídas. Então, a gente, quando tem alguém que está lá abstinente há algum tempo, não dá para falar que tratou ou que curou. Porque daqui o tempo muda o contexto, passa por uma situação difícil e o recurso que tem é buscar o escapismo através do jogo. Então, a gente não fala em cura, mas fala sim em uma recuperação e uma possibilidade de se devolver qualidade de vida para a família, devolver a vida da pessoa, porque a gente tende-se, ainda mais essa discussão de legalidade do jogo, tende-se a se fazer uma discussão muito superficial do que é o problema do jogo. A gente viu aqui os números, a gente fala no Brasil de 1% da população tem diagnóstico de transtorno de jogo ao longo da vida, com mais 1%, 1 e pouquinho por cento, tendo o que a gente chama de jogo problema. E essas pessoas, ou seja, a gente está falando de 2% de uma população de 200 milhões de habitantes, e como a gente falou, essa população está inserida numa família de mais 4 pessoas. Então, se a gente for pensar, mais ou menos aí uns 10% da população do país, ela sofre com o problema do jogo. E daí a gente vê toda essa discussão, falando em como é que fala? Fala em arrecadação de imposto, em geração de emprego, mas sem nenhum preparo para dar conta com essa avalanche de pessoas com problema que vão vir, e certamente os serviços públicos não vão estar prontos para lidar com isso, né? Então, assim, temos cura, mas a gente tem um problema grande aqui na nossa frente, tem um problema grave e que a gente precisa, acho que a gente tem que estar aqui, né, para divulgar, para sensibilizar as pessoas que se percebem aí com características como perda de controle, essa necessidade de cada vez mais, a persistência mesmo com os prejuízos, mas também para sensibilizar um pouco os governantes, as pessoas que fazem as leis, e também, por que não, os nossos youtubers, essas pessoas todas que divulgam, às vezes, por um trocado ali para o momento dele, talvez até seja um bom dinheiro, mas sem ter uma percepção do impacto que isso vai ter na vida real das pessoas, né? Recentemente eu estava assistindo um youtuber que eu até vejo com respeito, e de repente eu vi ele com um discurso um pouquinho mais assim, benevolente com as bets. Eu falei, caramba, eu acho que eu só posso acreditar que ele está desinformado. Então acho que a gente tem que também tentar chegar nessas pessoas para eles verem o impacto real que se traz numa família de destruição, desemprego. Assim, a gente está falando aqui de tratar, né, de comorbidade, porque assim, o tratamento do jogo passa por tratar comorbidades, porque geralmente o jogador ele acaba evoluindo com uma depressão, com uma ansiedade. Sim. Mas às vezes a depressão e a ansiedade, às vezes elas são até causa inicial de levar ao comportamento. Então, eu acho que uma parte importante do que a gente quer chegar são nessas pessoas que assinam esses contratos que às vezes vão prejudicar os próprios, vão desencadear dependências nos próprios patrocínios, nas próprias pessoas que seguem eles, né? Então, acho que a gente tem que ter um olhar assim, amplo nisso, porque a gente que
que trata e que tratou, a gente vê o desespero de uma família, o desespero de uma pessoa que perde o patrimônio juntado ao longo de anos por um adoecimento, né? Tem uma coisa que eu acho interessante, dentro dos critérios diagnósticos, né? Até o antigo DSM tinha lá um critério diagnóstico que era assim, a pessoa que joga, para dar o diagnóstico, tinha que ela cometia pequenos crimes para financiar o jogo. No DSM-5, que veio depois, esse critério foi tirado, né? Porque, na verdade, ele não dava o diagnóstico, ele dava uma dimensão de gravidade. O jogador, via de regra, é uma pessoa que paga suas dívidas, que se esforça para pagar, mas o comportamento ele é tão desvirtuante, a dependência é tão profunda, né? A gente está falando da terceira dependência mais frequente, depois de tabaco e álcool, né? E então ela modifica o comportamento do indivíduo a ponto da pessoa, às vezes, quebrar as regras morais que ele tem. Então, a gente não está falando de um comportamento que é tão inocente, que é brincadeira, etc. A gente tem que olhar com muita seriedade e se preparar para essas consequências que estão vindo por aí, né? Nosso tempo acabou. Vocês foram certeiros nas informações que vocês trouxeram. Muito obrigada, doutor Henrique, doutora Tatiane, pela participação de vocês. Eu agradeço, Paulinho. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha gostado, compreendido o programa de hoje. Quer sugerir algum tema? Nos envie um e-mail, saude@jovempan.com.br, para rever essa e outras entrevistas. Você também já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.